Sejam muito bem-vindos aí à minha quarta aula. Hoje a gente vai falar um pouco sobre uma das funções mais coringas do After aí, que você consegue fazer muita coisa. Ela é relativamente simples de falar como que ela funciona, mas na hora de fazer pode gerar um pouco de confusão. Antes da gente começar com o conteúdo, eu queria agradecer os inscritos que rolaram aí no canal nessa última semana. Então, muito obrigado, Enio Victor, Anderson Máximo, Anica Mar, Christian Rocha e Lucas Zorzeto. Essa live ela tem um quesinho diferente que no final eu vou passar um exercício para vocês, porque essa função eu gosto tanto dela que eu resolvi fazer uma arte para a gente poder trabalhar em cima disso, para a gente conseguir pôr em prática o que eu falei hoje. Eu não vou cobrar de vocês fazerem isso e postarem ou responderem ou me mandarem isso por e-mail valendo nota, sabe? Mas ao mesmo tempo, quem quiser fazer, eu vou liberar os arquivos fontes, vou liberar todos os assets aí, né? O projeto do After e o arquivo do Illustrator. Quem quiser fazer, quem quiser botar a prova e depois compartilhar, só não esquece de botar aí um hashtag Café Expression para eu dar uma olhada, para eu dar uma curtida e tal, e às vezes até passar algum feedback. Então, 1920 por 1080, tamanhozinho padrão Full HD. E a gente vai começar a trabalhar com a função linear. Linear, gente, é tudo aquilo que você vai fazer que envolve animação. Vou criar um shape aqui. E aí eu vou fazer uma animação aqui no meu position, daqui até aqui, certo? Essa distribuição de tempo entre o estado inicial e o estado final é uma distribuição linear. Então, linear em inglês, linear, certo? E o que isso quer dizer? Quando eu coloco aqui, ó, vocês vão ver que a evolução dela, de acordo com o tempo, ela é gradativa. Ela não tem uma aceleração ou uma desaceleração, ela é constante. Ó. Você vê que o valor ele é igualmente distribuído no tempo, certo? Aqui é o gráfico de valores, eu vou mudar para o gráfico de velocidade para ficar mais claro. Olha só, esse aqui é o gráfico de velocidade. Aqui, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que a minha forma está se deslocando 600 pixels por segundo e ela não acelera e nem desacelera. A velocidade dela é constante, do começo da animação até o final dela. Chegou no final dela, a velocidade cai a zero. Isso é uma animação linear, isso é um linear, só que feito com keyframes. Então, gente, pensa comigo. Deixa eu clicar aqui. Aí, beleza, eu tenho que deixar esse carinha aberto aqui para eu ver se tem alguém interagindo aqui no chat. Então, o que que a gente vai fazer isso agora com expressão, né? Como que isso aqui vai funcionar? Do mesmo jeito que o linear, ele distribui um movimento inicial e um final na sua timeline, a expressão linear, ela faz a mesma coisa. Só que você precisa definir um driver. Olha só. Eu vou criar um driver aqui. O que é um driver? Né? É um motorista. Ou seja, o que vai guiar a minha animação. Vou pegar aqui um Adjustment Layer. Vou setar ele aqui como... Cadê? Guide Layer, porque eu não quero que ele apareça de forma alguma. Então já deixei aqui como Guide Layer. E aí eu vou adicionar aqui um Slider. Olha só, Slider Control. Esse Slider Control, você também encontra ele clicando aqui em Effects, Expression Controls, e aqui tem todos eles, o último é o Slider. Isso aqui é um efeito que ele por si só ele não faz nada, ele só armazena um valor numérico, certo? É como se fosse uma variável nossa, ok? E aí, o que é interessante disso, né? Vamos supor que eu tenha esse slider aqui, né? Vou abrir ele aqui. E eu vou colocar aqui, ó, que ele vai de 0. Então, vou marcar o keyframe aqui em 0. E aí aqui eu vou botar aqui, sei lá, 25. Pronto, 25. Então ele vai de 0 a 25, ok? E aí eu posso fazer com que esse shape aqui, ele interaja na cena, ele faça alguma coisa de acordo com esse slider. Então, por exemplo, eu vou falar isso na... Como que eu posso dizer? Eu vou falar isso escrito para ficar mais fácil. Eu vou até digitar aqui também. Deixa eu mudar essa fonte, porque essa fonte eu não posso usar. Vamos para o Marial mesmo. Pegar branco aqui mesmo e vamos aumentar um pouquinho o tamanho. Beleza. Então, imagina que eu quero fazer o seguinte. Conforme meu slider
vai de 0 a 25, deixa eu colocar aqui em alto para o espaçamento ficar interessante. Pronto. Meu retângulo vai girar 100 graus. 100 graus não, vou colocar 360, porque aí é uma volta. 360. Então, olha só. Essa aqui é a frase que vai compor a minha expressão. Ah, peraí, então você quer que de acordo com de 0 a 25 o slider rola ou o shape gira 360 graus? Eu consigo fazer isso pegando o meu slider e multiplicando ele. Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. Notepad, não é calc. Calc. Então eu posso pegar 360 dividido por 25. Ah lá, eu posso simplesmente pegar o meu rotation aqui e fazer o slider vezes 14.4. Eu fiz uma matemática rapidinha aqui para eu entender o que está acontecendo, né? Mas é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o rotation, vou jogar ele aqui. E aqui eu vou multiplicar ele, ó. Vou fazer aqui na unha mesmo, sem me preocupar com os standards de programação, só para vocês entenderem. 14.4. Beleza. Então, na medida que o meu slider avança de 0 a 25, o meu shape layer vai rotacionar aqui lindamente os 360 graus. Ó. Então, ele vai girando aqui, chegou aqui, deu 360 graus. Lembrando que o rotation, ele marca quantas voltas você deu. Então aqui ele não fica 360 porque ele fica um 1zinho aqui. Esse 1 do lado esquerdo significa 360, ok? Isso aqui que eu fiz, ó, é a mesma coisa, certo? Então ele deu uma volta de acordo com esse slider aqui que foi de 0 a 25%, de 0 a 25. Mas acontece que o que vai acontecer se, por exemplo, eu quiser que... é 25 agora, mas não, vai ter que ser 53. Não vai ser de 0 a 25, vai ser de 0 a 53. Aí eu vou ter que voltar na minha calculadora, pegar o 360, dividir por 53, para eu achar o novo valor, e aí nesse caso já deu um valor muito bizarro, para eu substituir aqui embaixo. Então, essa programação, apesar de dar certo à primeira vista, ela não é muito modular, né? Porque ela fica presa à conta que você fez fora do programa, né? Mas eu posso pegar e marcar o valor do último keyframe. Eu posso dividir o valor do último keyframe por causa do... Eu posso pegar o valor do último keyframe e dividir por 360 aqui no after mesmo. É só eu referenciar ele com ponto key. Pode. Só que se você tiver 3 keyframes, se tiver 5, 10, 12, você vai ter que fazer isso para cada uma das contas, seu script fica gigantesco, né? Então, ao invés de fazer essas contas, a gente pode fazer o linear, né? O que o linear faz? Ele vai pegar, ó, eu vou escrever aqui em cima, qual que é a syntax da função, né, do linear. Então, ele é o linear, que é o nome da expressão. Aí aqui dentro, ele vai receber 4 valores, que vai ser o driver, o mínimo do driver. Então, eu vou colocar aqui como driver. Então, aqui eu vou colocar driver min. Depois, o máximo do driver. Então, driver max. E depois eu vou colocar o driven, que é aquele que é guiado, min. E o driven max. Então, deixa eu trazer isso para cá. Pronto. Então, essa aqui é a minha expressão. A gente sempre vai usar ela assim. Eu não sei se é assim, se é esses os nomes que eles usam aqui no menuzinho de expressão. Vamos ver, ó. Cliquei aqui segurando o Alt. Tem aqui o menuzinho de expressão, ó. Em Interpolation você tem. Aqui, ó. Olha só que loucura, né? O linear aqui, ele tá passando só 2 valores. Então, é o driver, que é o T, aqui no começo, val1 e val2. Eu não gosto desse conceito. Aqui embaixo tem o outro, ó. Olha lá. Então tem o T, tem o value 1, value 2, só que aqui embaixo tem a versão completa, né? Que é o com mínimo máximo, valor 1, valor 2. Eu sempre uso com esses 5
com essas 5 variáveis, porque aí o que eu estou fazendo? Eu estou decidindo um valor mínimo e um valor máximo para a minha função. Né? Eu não estou deixando que o mínimo e o máximo seja totalmente aleatório. E esse mínimo e máximo, ele não precisa ser necessariamente o mínimo e o máximo. Ele pode ser referenciado ao próprio objeto. Então você tem mais controle quando você usa os 5 argumentos, e menos controle quando você usa só os 3. Tá? Mas, de forma resumida, eu tenho a minha função, o que ela vai fazer? De acordo com os valores do meu driver, né, partindo de um valor mínimo até um valor máximo, ele vai aplicar um outro valor mínimo e um outro valor máximo. Então, por exemplo, aqui eu não quero que, conforme o meu slider vai de 0 a 25, o meu retângulo vai girar 360 graus. O que é o girar 360 graus? É ir de 0 a 360. Ou, sei lá, vamos supor que você vai começar a 15. Né? É de 15 mais 0 até 15 mais 360. Certo? E aí, nessa brincadeira, você consegue construir essa expressão para que o que for controlar o seu retângulo seja esse slider. Tá? Então, eu vou mostrar isso agora aplicado para você entender. Tá? Então, aqui ao invés do Transform Rotation, eu vou colocar aqui Linear, abre parênteses. O meu driver, eu vou escrever aqui driver mesmo, porque aqui em cima eu vou declarar esse driver. Então, var driver é igual, e aí eu arrasto aqui. Repara que aqui eu já estou escrevendo essa expressão. Deixa eu puxar aqui um pouco, diminuir aqui o tamanho, para ficar mais fácil de ler. Aqui, ó, eu já estou escrevendo essa expressão respeitando os códigos, né, respeitando as condutas, né, como que o código deve ser escrito, né, que são basicamente regrinhas de organização para que todo mundo consiga ler o seu código. Então, variáveis sempre por cima, declarei aqui o meu driver. Né? Esse driver, eu vou declarar ele aqui só. Coloquei o meu driver aqui, eu vou colocar o valor mínimo do meu driver, 0, e o valor máximo do meu driver, 100. 100. Eu vou colocar assim, vamos deixar 100, que seria algo relativo a 100%. Né? E aí aqui eu vou colocar que a minha animação vai de 0 a 360. Pronto. Aqui ele já está animando, ó, de acordo com o meu driver. Então, se aqui eu puxar, por exemplo, aqui eu puxei ele até 53. Então, se aqui eu voltar ele para 4, e aqui eu vou puxar ele para tipo uns 90. Então, ó, ele já está animando aqui, ó lá, tanto para um lado quanto para o outro, de acordo com o meu driver, certo? Ah, mas aqui ele vai do 0 até o 100. Então, se eu colocar um valor negativo aqui, ó lá, ele trava no 0, tá vendo? Ó, ele girou ali, ó, foi a 0, não faz nada. E aí aqui para frente é onde ele gira porque o valor ficou positivo e ficou abaixo de 100. Tá vendo que ele está meio que convertendo um valor no outro? Então, por exemplo, aqui eu tenho menos 62%. Eu acho que isso aqui ele não vai conseguir converter, mas aqui. 40,86. Isso aqui, de 0 a 100, equivale a 147,1 de 0 a 360. Ele faz como se fosse essa regrinha de 3. Né? E dá para ficar muito interessante quando a gente começa a pensar nas aplicações disso. A primeira aplicação e a mais simples de todas é fazer, como chama aqueles negocinhos? Gráfico. Como que chama, Henrique? Aquele gráfico que é tipo um... Gráfico de pi? Isso, como se fosse um gráfico de pizza. Olha só. Eu vou criar uma elipse aqui. Ó. Centralizar ela aqui na tela. Beleza. E aí, tem como eu adicionar aqui um... Qual que era o que corta? Fact. Tinha que ser algo sobre distort. Radial wipe?
Será que é isso? Aham, é isso mesmo, ó, Radial Wipe. Olha lá, mesma coisinha. Então, olha só. Vou colocar o Start Angle aqui em 0. Aí. Então, olha só que legal. Se eu colocar isso aqui, né? Eu tenho aqui o meu Adjustment Layer como driver. Eu vou pegar aqui meu efeito. Pegar aqui meu Radial Wipe. E eu vou aplicar a mesma função aqui dentro, ó. Linear. Parênteses, driver. De acordo do driver de 0 a 100. Esse vai ser 0 e 100 também. Bom, vamos imaginar, em questão de população. Deixa eu tentar inventar um gráfico agora. Um gráfico. Vai de 0 a 100 então. Simples assim. Sem muita firula. Eu tenho que declarar o que é um driver, né? Então, var driver igual. E aí eu boto o slider aqui. Ponto e vírgula. Show! Olha só. Então aqui, de acordo com ele ir de 0 a 100, aqui eu vou inverter. Porque 100 quer dizer que o círculo está completo. Então, se ele está completo, ele sumiu com tudo. Então, eu vou inverter. Vou colocar aqui 0 em questão de porcentagem. É sem nada, né? Ele consome tudo. E 0, e 100, na verdade, é 0. Então, se tiver ali, aqui na transição, se ele tiver 100, quer dizer que não vai ter nada na tela. E se tiver 0, quer dizer que vai ter tudo na tela. Então, coloquei aqui invertido. Lá, show! E agora eu consigo ver a animação acontecer. Ó. Vou colocar um valor positivo aqui. Aí, olha só. Então aqui ele veio, depois ele voltou e ele completou. Quase completou. Deixa eu botar aqui 100. Pronto. Então olha só que legal, ó. Eu tenho um driver aqui. Vamos imaginar um exemplo mais realista que eu quero só que essa informação apareça, não que ela fique sambando na tela. Então eu tenho aqui de 0 até, vamos colocar aqui um valor 70. Pronto, de 0 a 70. E aí aqui eu posso tirar. Beleza. Então tá aqui, de 0 a 70. Tá a minha primeira porcentagem aqui feita, bonitinha. Qual que é a vantagem do linear, né? Se você olhar essa animação aqui, ela tá linear. Ela tá seguindo retinha, né? E se eu olhar a minha função aqui embaixo, para eu ver ela no gráfico eu tenho que marcar aqui também, né? A minha função aqui também está linear. A minha expressão chama linear, então é óbvio que ela vai ser linear, né? Só que, se eu vir nesse cara aqui e animar isso, cara, tipo, mudar essa curva de animação, vamos fazer um aqui, ó. Olha que legal, essa aqui já está mudando já para você ver. Eu vou esconder ela aqui. Ó. Fazer algo mais ou menos assim. Olha só. Isso é dentro do linear. Não, eu tô aqui no slider. É porque expressão você não consegue ajustar a curva, porque expressão é cálculo matemático, então você não tem esse controle. Entendi. Entendeu? Aqui, ó, eu tô fazendo esse slider aqui é o que tá controlando a minha animação. Então, se eu mexo no easy dele, ele aplica o easy também na expressão, porque esse easy nada mais é que a mudança por segundo. Então, se cada frame ele vai fazer esse cálculo, obviamente que a curva de um vai ser igual à curva do outro. Sacou? Uhum. Sim. Aí, olha só que legal. Vou colocar aqui no branco, ó. Coloquei aqui. E aí eu posso, por exemplo, colocar uma layer de texto, ó. Deixar em branco mesmo. E essa layer de texto eu posso colocar aqui o valor, ó. Vou arrastar ele para cá. Ó, o valor. Então tá vendo que ele aqui tá 0? De acordo com a minha animação, ele vai crescendo. Ficou muito feio por causa desse monte de decimal. Então eu posso meter um round aqui, um math.round. Olha só. Não preciso nem criar variável aqui. Ó. Math.round para arredondar. Pronto. Olha lá. Olha que legal. E aí, qualquer valor que eu colocar aqui,
a minha animação já vai estar feita e o easy já vai estar certo. Isso que é o legal, ó. Se eu colocar um valor menor, colocar tipo, sei lá, 20%, 30%, 30%. Olha lá, vai estar a mesma velocidade. E com isso, já te abre a possibilidade, por exemplo, de pegar esse cara aqui, esses 30, e exportar ele para uma planilha. E aí você pode alterar esse valor de acordo com a planilha. Imagina que legal, você tem uma apresentação ali que você recebe todo mês, e ao invés de fazer uma apresentação de slide no presentation e tal, você faz um vídeo. Você carrega todas essas informações aqui dentro do After, que ele recebe, né? Você consegue importar essas informações, e aí você constrói esse template de animação para que todos os gráficos apareçam com os valores atualizados. Porque você já fez a animação acontecer, você só precisa trocar os valores para as animações serem ajustadas, né? Imagina, por exemplo, um load screen, né? Aqui eu dei o exemplo do gráfico, mas eu tenho que manter o lugar aqui. Espera aí que eu tenho que manter o lugar por causa do efeito. Então o que a gente faz? A gente cata esse cara aqui. E aqui na posição, aqui, ó, Start Angle, Wipe Center. O Wipe Center a gente coloca ele junto com o Position. Porque meu Anchor Point está alinhado, então na hora que eu arrastar, ele atualiza junto. Então eu vou trazer esses caras aqui para cá. Posso até alinhar eles entre si, para ficar bonitinho. Ó. Beleza. E eu posso fazer também, olha que loucura. Vou pegar aqui um segundo exemplo. Tô cheio das bolinhas hoje. Só que ao invés de fazer ela com... Mudar a cor aqui, dar uma engordadinha nela. Beleza. Ó, imagina só. Eu quero que esse cara... Eu vou colocar aqui um trim path. Aí dessa vez sim, é o trim path. Que aí eu posso trabalhar com a completude dele. Completude? Não sei se tem esse nome. Mas eu tenho aqui, ó, a completude dele. Vou chamar assim. E aí eu quero que, de acordo com esse cara aqui, então vou até copiar a mesma expressão, que eu vou ter o mesmo driver, então. Ó. Isso daí me lembrou aqueles testes sua internet aqui. Isso, bem estilo teste sua internet. Real. Ó, vou pegar essa mesma expressão aqui para aplicar a animação em outro lugar. Que como tá tudo linkado, ó, animar o end dele aqui. E aí ele vai, ó. Só que eu não quero de 0 a 100, eu quero de 100 a 0. Então, ele vai começar a 0, ou seja, sem nada. E aí ele vai terminar inteirinho aqui. Ó. Deixar aqui a 100%, ó. Para ficar bonitinho. Então, ó, já tenho duas animações aqui. E se eu quiser mudar o timing, o easing, qualquer coisa que eu quiser mudar, até o valor, inclusive o valor, eu só estou trabalhando com 2 keyframes. Então eu consigo fazer só por aqui. E aí vamos imaginar que, para além disso, eu queira uma animação estilo velocímetro, né? Então eu tenho aqui, vou fazer um velocímetro agora. O velocímetro é ligeiramente mais difícil, mas nada, meu Deus, impossível de fazer. Ó, colocar ele aqui num tom meio amareladinho, bem de carro velho, sabe? Aqui, tirar esse stroke daqui, que não precisa dele. É que o velocímetro geralmente ele é curvadinho, mas eu vou fazer ele reto aqui, só pra gente ter uma diferenciada. Ou, deixa eu ver. Deixa eu dar uma incrementada nesse aqui antes, depois eu volto pro exemplo do coisa. Ó. Vou imaginar que eu tenho aqui um ponteiro. Dá um stroke nele. Legal. Posicionar aqui embaixo. E aí eu posso colocar no rotation, ó, a mesma função, só que vai de 0
a 360. Ou seja, esse ponteiro ele vai dar uma volta. Olha lá que legal. E aí eu posso, tipo, colocar, independente de onde eu coloque ele, ó, ele vai dar uma volta de acordo com o meu valor ali, de acordo com o meu número. Mesma coisa aqui no velocímetro, eu posso fazer ele também se mover. Então vamos imaginar que eu tenho aqui um. O que que eu vou Ali usar? às vezes precisa fazer um retângulo, né? Que ele vai Boa! completando o tamanho e fica meio que o número em cima, né? Como se fosse, tipo, superaquecendo. Pera, um retângulo. Aí ele fica um número em cima. Você colocaria, tipo, um retângulo verde ali no começo e ele vai aumentando e fechando esse quadrado e mostrando um número em cima, entendeu? Ah, sim, sim. É, eu posso colocar um gradiente de cor também. Olha só que loucura. Eu posso pegar aqui, por exemplo, vou pegar esse shape e vou trabalhar com a cor dele, ó. Tipo aqueles velocímetros de corrida meio que tecnológica, que aí conforme a velocidade vai aumentando, ele vai ficando mais vermelho e as letras vão ficando meio que preta. Sei, sei, ele vai meio que invertendo, né? Isso. Sim. Eu não sei como que fica quando eu quero um. Ah, se bem que eu posso usar um gradient ramp. Vamos lá, ó. Não, vai ter que ser um fio mesmo. Será que o fio vai dar certo? Deixa eu testar, eu fiquei curioso para isso. Ó. Então eu vou pegar ele aqui com um verde saturadão. Ó, 0,255, beleza? Vou jogar um fio para ele ficar vermelho. Vamos ver como que vai ficar a opacidade disso. Ah, ele não. Que triste. Eu zerei a opacidade aqui, ao invés dele ficar verde, ele ficou preto. Só sad. Ah, mas eu posso usar um Hue Shift. Eu acho que o Hue Shift vai funcionar bem. Vamos ver, ó. Hue Shift. Aqui, ó. Rotate Hue. Não sei como que fala isso. Vamos ver. Ah, parece que ele não aplicou. Hue. Vamos ver. Aqui, ó. Boa. Que aí eu consigo gerar ele aqui. Olha só. Então eu vou de 0. Então, ó. Vamos lá, vou pegar esse efeito aqui e vou jogar ele. Tem que ligar o Colorize. Pronto. Ligando o Colorize, ele permite. Olha só. Então, se eu botar 0 aqui, eu vou ter que botar tipo 255, 255. Aí ele colocou 100. Então, aqui eu vou botar 50, 20. Beleza. Peguei um bom tom de vermelho. E aí aqui eu consigo trabalhar com ele de 0 até. Deixa eu ver se é para trás. Não, é para frente. Até o verde, que é uns 120. Show. Então aqui, ó, eu já sei que eu consigo fazer essa brincadeira de 0 a 120. Então vou fazer essa mesma expressão. Ó, vai ser a mesma expressão que a gente está usando para tudo. Só que aí ele vai de 120 a 0. Que é onde ele vai ficar vermelho de acordo com o valor. Ó. Verde e foi avermelhando. Ó. E aí aqui o número, eu posso pegar esse número aqui, vou duplicar ele. Trazer ele para cima. E aí aqui eu vou colocar a mesma função num fio, que é para trocar a cor dele. Só que aí esse fio, ele não vai ser tão bem aceito. Eu vou ter que usar a mesma expressão. Aqui, ó. Pegar esse Hue Saturation aqui. Vou botar ele aqui. Já está funcionando, já era para ele mudar. Só que aqui, ó, ao invés de eu trabalhar com o Hue, já que o branco não tem Hue, que é tipo como se fosse a cor, aí tu joga a expressão no bem de 0 a 100. André, uma boa sugestão, eu vou tentar isso agora. Eu vou só terminar esse 0 aqui, ó, que aí eu vou trabalhar com Lightning, que aí ele vai de 0 a 100. Ou seja, quando
a cor for verde, o fundo fica branco. Quando o fundo for vermelho, a cor fica preta. Então, ó lá. Ah, tem que ser o contrário, pô. Porque o Lightness 100 é a cor branca. Então tem que ser Lightning 0. Pronto. Cor preta no final. Não funcionou. Vamos ver o que que é, o porquê que não tá rolando. Aí, ó. Eu tenho que pegar uma cor para ele poder mudar essa cor. E aí ela não pode ser nem branca nem preto, senão ele não vai conseguir influenciar. Olha lá. Pronto, ó. Então era isso, porque branco e preto é difícil você trabalhar com esse lance de canal de cor, principalmente de hue e saturation. Então eu mudei para uma cor aleatória ali que tem tanto cor clara quanto cor escura misturado ali no meio, ele rolou, deu certo. Vamos fazer o teste usando o Gradient Ramp. Vamos ver. Porque eu fiz um teste parecido usando o fio, André. E aí esse fio, ele, quando você tira o blend, ele faz o blend para preto. Ele não faz o blend para coisa. Ele não faz o blend para cor de baixo, saca? Então, ó, tô com a mesma expressão aqui, vou até copiar ela. O atalho é E duas vezes para revelar todas as expressões. Copiar ela aqui. Vou tirar esse Hue Saturation aqui e vou botar o gradiente. Gradient Ramp, tá aqui. Start Color vai ser o meu verdinho. E o End Color vai ser o meu vermelhoso. As posições seria algo mais ou menos assim. O Ending Point seria do lado oposto. Eu acho que vou ter que puxar ele pra cá, talvez. Ui. Ele até funciona. Se eu colocar aqui, vai rolar, vai acontecer, saca? Mas com uma ressalva. Olha lá. Ele não puxa aquelas cores, aquele amarelo, aquele laranja, saca? Ele só meio que mistura mesmo as duas cores, ó. Tira a opacidade de uma e da outra só. Ele trabalhou bem com esse lance de opacidade só. Não ficou um efeito tão misturadinho quanto o outro exemplo, não, ó. Se eu puxar ele aqui pra baixo, ó, você vê que ele tem essa diferença aqui, sabe? Então achei mais interessante usar o Hue Saturation mesmo do que o Gradient Ramp. Mas o Gradient Ramp ele vai funcionar para outras opções, assim, né? Para outras coisas mais. Inclusive, não falando sobre o Hue Saturation, mas para dar uma expandida sobre como que o Linear é potente, né? A gente consegue fazer esse Linear rolar de acordo com uma timeline. Então, isso aqui é uma parada bem divertida. Eu vou criar uma nova composição aqui, só que dessa vez eu vou criar ela, tipo, sendo um quarto. Vamos colocar um quarto aqui, um quarto de cada lado. Então, um quarto e um quarto. Aqui. Criei uma mini composiçãozinha aqui. Vou jogar um Solid. New Solid. Pegar uma cor bonitinha. Aqui. Minhas cores é tudo aleatório. Então vamos que dali. Vou botar um X aqui. Centralizar. Escalar ele bem. Nossa, esse X tá com a cor de burro fugido que tá foda. Mas é isso aí, cara. Não é isso aí não. Vou mudar ele aqui. Ah, boa. Gostei. Gostei bastante. Vai ser isso aqui mesmo. Então eu tenho essa comp aqui. E aí vamos imaginar que em um segundo, até cropar ela aqui para um segundo, ó, em um segundo é onde ela vai. Vamos botar um rotation aqui. Beleza. É onde ela vai de 0 a 360. Vamos botar um aqui. Ou de 360 a 0. Tanto faz a direção. Deu uma voltinha aqui. Eu já vi que vou ter que aumentar um pouco mais. Para não ficar esquisito na hora de girar. Aí. Legal. Fiz essa composição, ela tá dando esse
esse tiltzinho aqui, né? Essa giradinha, eu vou criar uma outra. E aí essa outra, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar esse cara daqui. Copiar isso aqui e botar aqui. E aí eu vou parentear esse cara aqui. E vou duplicar isso. E colocar, sei lá, outras cores. Então, aqui. Não, como que é? Ctrl T que faz? Errou, não. Então vamos na unha mesmo. Layer, Solid, Ctrl Shift Y. Vou pegar uma outra cor aleatória. Beleza. Esse outro X eu já vou inverter, vou deixar ele com preenchimento. E aí eu vou pegar esses caras aqui. Puxar pra cá. Dar um Alpha Mate. Vou botar esses três aqui. E aí ele vai fazer esse movimento aqui. Vou botar um position aqui. E no final, position dele vai ser aqui. Então ele vai estar girando aqui e aí ele vai colar o outro aqui de baixo. Só que eu não preciso fazer ele girando. Então vou tirar os rotation. Tira esse rotation daqui. Vai ser só o... Então, eu tô criando umas composição aleatória aqui pra eu mostrar pra vocês o tanto que dá pra ficar divertido o linear quando você pensa de uma forma um pouquinho criativa, assim, tipo, quando você inventa um pouco as coisas. Então, eu já fiz um com rotation, fiz um com position, vou fazer um com opacity, talvez? Vamos lá, vamos fazer um com opacity. Esse com opacity. Tirar aqui. Vou fazer isso aqui se duplicar 2 vezes. Vou inverter para eles serem apenas contornos. Tirar, deixar no tracking. Botar aqui, position. Position, esse aqui vai vir para cá. Esse aqui vai vir para cá. E aí, a transparência vai de 0 a 0. Eu tô fazendo tudo com linear e tô brisando aqui nessas animações, mas vocês já vão entender o porquê. Porque na real, o driver que a gente vai usar não vai ser tipo esses eases, né? Tipo, todas essas animações que estão acontecendo aqui, elas vão acontecer com um driver externo. Então, tanto faz na real o easy que eu tô usando aqui. Então, aqui eu tô definindo só o movimento, não tô definindo. Legal. E o último, não menos importante, vai ser com scale, que vai ser exatamente a mesma coisa. Só que ao invés de eu puxar esses opacities aqui, eu vou pegar os 3 e animar os scales dele. Então, esses aqui vão a 0. E aí, esse cara aqui, eu vou inverter os keyframes dele. Vamos ver o que vai virar isso. Olha só, até parece que eu sou um animador profissional fazendo essas coisas que eu nem faço ideia de como que ficou legal. Mas vida que segue. Beleza, fiz 4 animações aqui, são essas 4. Vou mudar a corzinha delas aqui. E aí eu vou botar essas 4 num container. Vou colocar aqui. Principal. 1920, 1080. Beleza. Eles já estão aqui com 5 segundinhos. Vou botar os 4 aqui dentro. De baixo eu acho que você tinha acertado, é o de cima que tá coisado. É esse aqui, ó. Esses dois eu já acertei e o de cima eu já acertei. Agora falta esse aqui, ó. Que deve ser. Eu vou fazer no olho mesmo, porque deve ser esse meio por cento aqui. Olha lá, acertou também. Pronto, lindo, maravilhoso, tudo animando, ó. Ui, beleza. Ok. Só que aí, pra gente dar uma brincada, fazer isso ficar mais orgânico, eu vou botar uma bolinha aqui.
criar uma bolinha aqui. Uma bolinha verde para ser bem neon, bem destacada. E aí, o que eu posso fazer? Olha que loucura. Eu posso fazer com que, de acordo com a distância entre a minha bolinha e a minha composição anime. Olha que loucura, ó. Pensa no raciocínio. Eu tenho uma bolinha, essa bolinha ela tem uma posição, que é essa aqui, ó, 766 por 862. E eu tenho uma composição, cada composição aqui, inclusive, deixa eu até centralizar aqui os keyframes, os anchor points agora, para ficar um cálculo mais fidedigno. Então eu tenho aqui uma posição também, ó. Então eu tenho duas posições aqui para eu poder calcular, né? Quanto mais distante uma bolinha é de uma composição, eu tenho um valor, e conforme esse valor muda, né, essa distância muda, eu posso fazer com que a minha animação aconteça. Então aqui atualmente, se eu der play, todas as animações acontecem e terminam aqui em 1 segundo. Mas eu posso remapear essa animação para que ela aconteça de acordo com o que eu quero, que vai ser o linear. Olha que loucura. Então eu vou usar o linear para fazer com que uma composição seja reproduzida de acordo com a animação de um outro elemento. Isso, tipo, é um mind explosion que depois que você consegue entender isso, você vai começar a ver isso acontecer em várias animações. Você vê que uma animação está acontecendo, mas por causa de um elemento principal. Então você tem, por exemplo, um produto, e na medida que o produto passa, as coisas acontecem atrás. Isso nos campeonatos de LoL está acontecendo cada vez mais. Então você vê, por exemplo, a foto do jogador aparecendo como destaque e os elementos atrás acontecendo no mesmo ritmo. Aquilo até poderia ser feito manualmente, mas você vê que é tão automático para todos os jogadores que provavelmente foi feito usando uma expressão. Então vamos fazer isso, e aí depois disso eu vou mostrar para vocês como que vai ser o desafio e tal, aquele exercício que eu propus, que eu vou disponibilizar o link de download. E eu também quero falar um pouco sobre o post da semana passada, porque eu fiz, deu um trabalho do cão, então eu quero mostrar para deixar isso registrado na live, tá? Porque durante a aula não foi tão interessante, mas o post valeu a pena, pelo menos. Mas vamos lá. Primeira coisa, vamos pensar em apenas uma composiçãozinha aqui, né? Porque afinal de contas todas as outras vão se comportar do mesmo jeito, então eu não preciso pensar em todas de uma vez, né? Isso é um conceito legal da programação, você pensar no mínimo para você aplicar no amplo, porque aí você consegue acompanhar de uma forma melhor, né? Então vamos lá, eu tenho a minha bolinha, tá aqui, olha essa minha bolinha aqui, e deixa eu colocar um anchor point aqui no meio dela também, e eu tenho a minha composição aqui também. Então tem dois elementos. Como que eu vou calcular a distância entre eles? Pensa que isso aqui é um plano cartesiano de dois eixos, x e y. Estamos trabalhando com 2D. E aí esse plano, ele tem dois pontos no grafo dele. Então tem esse ponto aqui, que é o ponto no gráfico, é o ponto 784 por 389, que é um ponto de x e y. E aí aqui eu tenho o 240 por 135. Então você tem esses valores aqui para trabalhar. Como que eu sei a distância entre os dois? Traçar uma reta ali e calcular esse valor. É mais simples do que você imagina. Porque eu posso só pegar um ponto e o outro e subtrair eles. Ó, eu vou criar um adjustment layer aqui, só para poder... Não, na verdade nem vai ser um adjustment layer. Eu vou botar mesmo... Deixa eu botar aqui position. Deixa eu revelar o position aqui. Beleza? Eu vou criar um text layer aqui, só para poder te mostrar essa continha, né? Então, vou pegar aqui. Inclusive, André, eu não sei se você ainda tá aí, você foi o único cara que interagiu aí na live. Se você quiser entrar e participar do Discord, tá aberto, tá? É de graça, você pode conversar igual o Henrique tá conversando aqui. É legal que nessas discussões a gente acaba surgindo várias outras coisas, né? A gente consegue aprimorar cada vez mais o conteúdo da aula. Bom, voltando aqui. Então, eu tenho aqui meu source text. Eu vou criar uma coisa aqui que vai ser nada mais, nada menos que um var texto, que vai ser igual. Aí eu vou pegar essa posição menos essa posição de cá. Só que eu não posso fazer isso. Então aqui eu vou colocar distância. Então vou colocar aqui var distance, distance em inglês para ficar bonitinho. Var distance, beleza. Então aqui eu já estou armazenando o resultado da subtração de um objeto e do outro. Agora eu preciso transformar isso em texto, tá?
Então eu vou colocar aqui o var texto, text, eu vou colocar debug test, debug text. Debug é quando você está discriminando algum script, alguma programação para você tentar encontrar os erros, né? É meio que a junção de desfazer com bug, de inseto, que é o erro do sistema. Então, ó, debug text, beleza? Aí eu vou colocar aqui aspas, para falar que aqui é um texto, né? Então aqui eu poderia até colocar um espaço, mas anyway. E aí eu vou colocar aqui um mais, que eu vou concatenar um texto com um valor. Então eu vou colocar distance na casa 1, na casa 0 no caso, vírgula, não, mais, vírgula, espaço, mais, distance na casa 1. Beleza. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando um texto que chama debug text, que ele vai ter um espaço e depois ele vai ser somado a o x de distância com uma vírgula com o y da distância. Isso aqui, esse espacinho aqui no começo, e esse espaço aqui, e esses símbolos de mais, é porque eu estou construindo um texto. Se eu fosse construir, por exemplo, Feliz Dia dos Pais, seria feliz mais dia mais dos mais pais. Mesma coisa. E aí aqui no final eu vou escrever o debug text. Debug text. Pronto. O resultado. Ah, se eu não colocar o texto em branco, ele não vai aparecer. Texto branco. Ah, tem que selecionar aqui, pô. Aqui, texto branco. Pronto. Beleza. Sem contorno. Beleza. Então, olha só. Aqui eu fiz o resultado. Olha só que legal, ó. A distância ela já está sendo calculada, que é um valor menos o outro. Tá vendo? Então, conforme eu aproximo, ó, ele vai zerando, ó, zerou. Cadê? Zero. Aí, zerou, ó. Quer dizer que tá alinhado o X. E aí, se eu pegar o Y, eu vou aproximando até ele zerar também, ó. Aí aqui eu consigo botar os dois no zero aqui, se eu tiver muita sorte. Olha lá, vai pra 1. Ai, como eu odeio quando isso acontece. Mas tudo bem. E aqui eu consegui esse cálculo da distância, tá vendo? Só subtraindo um valor do outro. Pronto. Eu já tenho esse rolê. Só que acontece que, se a bolinha estiver do lado de cá, os valores ficam negativos, tá vendo? E aí, esse valor negativo, ele não é a distância. Se você for parar para pensar, na base de cálculo, o valor que interessa para você descobrir a distância de um ponto e o outro é sempre positivo. Então, No caso, a minha dúvida era justamente essa, que aí no final a gente vai parar com 2 pontos, né, com 2 valores e vai ter os valores negativos. isso. Então, aí é que vem o pulo do gato. Se a gente tirar o símbolo de negativo, multiplicar esses valores por menos 1, você vai continuar tendo sempre a distância. Sacou? Sim, só que na verdade não vai se multiplicar por menos 1, você vai ter que pegar o módulo dele, que se ele ficar positivo, aí você multiplica por menos 1, ele vai ficar negativo. Ah, é verdade. É, eu tava falando só do exemplo do negativo, mas é bem isso mesmo. E aí aqui no After, na verdade no JavaScript, né, ele já tem essa calculadora automática é módulo que chama? Isso, módulo. É porque eu não sei o nome em inglês, eu sei só o nome da expressão, que é math.abs. Será que é alguma coisa relacionada a abdominal? Provavelmente. Você sabe o que que é abs em inglês? Tipo, em inglês matemático, que é uma mistura de um... Não. Enfim, esse math.abs, ele serve justamente para isso, para pegar apenas valores positivos. Eu tenho que descrever ele em cada um das posições, né? Vamos ver? Ahá! Olha só. Funcionou. O valor sempre positivinho agora. Tanto para um lado, quanto para o outro, quanto para cima, quanto para baixo. É legal quando eu mexo rápido, tenho a impressão que bate negativo, mas não bate não. Beleza. Então agora eu já tenho aqui o meu valor, né? Sendo positivo, sendo negativo, ele já tá rolando, né? E aí, o que eu vou precisar fazer? Eu vou pegar essa composição aqui e vou usar o time remapping. Time remapping é só botão direito, time
Enable Time Remapping ou Ctrl Alt T. Ctrl Alt T, beleza? Aqui, ó, tá vendo que ele já perdeu o limite de tempo, ó? Aqui ele tem um limitezinho, ó, que eu não consigo arrastar pra frente, ó. Pra trás eu consigo, porque eu tô cortando a camada, mas pra frente eu não consigo. E aí aqui agora eu já consigo arrastar pra frente, porque eu tô remapeando a minha camada. Eu tô desconstruindo ela e reconstruindo ela do jeito que eu quero, né? E aí aqui, ó, ele tem o início e o fim. E se eu tirar o fim dele, tirei o fim dele, ele não anima. Porque ele não sabe pra onde ele vai. Ele tá parado ali, tá congelado. E aqui no Time Remapping, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse mesmo cálculo aqui, só que dessa vez eu não preciso escrever o texto. Então, ao invés de eu colocar esse maths aqui embaixo na hora de escrever o texto, aí eu já posso colocar ele aqui em cima mesmo. Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Essa linha aqui eu não preciso mais dela, certo? E aí aqui eu vou colocar o math.tabs. Abrir aqui, pegar o debug text, show. Beleza? E aí eu vou colocar aqui como meu driver. Deixa eu ver como que eu vou descrever isso, porque eu quero o meu driver para x e y, né? Eu não quero ele só para x ou só para y. Porque senão vai ficar muito simples. Mas bem que eu acho que eu posso usar só x. Eu vou usar só x. Que aí vai ser como se fosse horizontal, que vai ser um exemplo mais rápido, senão a gente vai demorar demais aqui para eu construir a estrutura dele inteira. Vamos botar 0 aqui, 0 aqui. Show! E aí o distance vai ficar sempre positivo. E o var driver, que vai ser esse cara aqui. Beleza. E aí eu vou botar meu linear. O meu linear vai receber o driver, que é o comum, é o que está pilotando ali. E aí ele vai de... O foda é que aqui eu não preciso nem declarar. Mas assim, eu vou colocar o driver aqui e já vou colocar direto os valores, que vai ser o segundo 0 ou o segundo 5. Que são de 0 a 5 segundos minhas animações. Ou é um segundo? Ah, é um segundo só. Então aqui eu vou colocar um segundo só. Show. Vamos ver se vai rolar. Ó, não rolou. Ele travou no 1. Então aqui, como que eu vou colocar para ele se ligar nisso? Ah, eu posso colocar aqui 1080 a 0. E aí ele vai de 0 a 1. Aqui. Ó, então tem o driver vai de 1080 a 0, de 0 a 1. Vamos... Ah, olha só. De acordo com quando ele vai se distanciando, ele vai girando tanto para um lado quanto para o outro. Show. Olha só que louco. Então essa bolinha aqui, ela já está controlando essa camada. Se eu pegar isso aqui, é exatamente a mesma expressão. Eu posso até vir aqui, ó, no Time Remapping, Copy Expression Only, e aplicar isso para todas as outras, ó. Selecionar todas. Aqui eu já posso tirar o tracking que isola. Ó. Pegar todas aqui, Ctrl Alt T para o Time Remapping, arrasta até o final. Remova aqui, ó, esses keyframes, que eu não preciso deles. E Ctrl V para colar. Olha lá, ele já colou a expressão em todos aqui. E agora, de acordo com a minha bolinha, a minha animação acontece, ó. Olha que loucura. Tá dando uma lagada boa aí no. A live tá lagando? Ou só o after? Só o after. Ah, não, o after é normal, porque a animação ela tá acontecendo em full, ó. Se eu descer ele aqui pra quarter, por exemplo, ó, ela já dá a pixelizada e boa, sabe? Ah, peraí. Aqui, ó, eu tô vendo que ele tá animando só de acordo com esse, ó. Ele não tá animando de acordo com os outros. Tá vendo que quando eu arrasto pra cá, ó. Ó lá, eu tô deixando aqui e ele não tá acontecendo nada? Não, é por causa que você pegou as distâncias só em X, né? Então ele não vai. Então, mas o X desse cara aqui é o outro. Olha só, eu programei errado. Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Ah, nem
vou dar Ctrl Z não, só vou isolar de novo para explicar onde eu errei. Olha só. Aqui, primeira coisa, eu travei no meu shape. Então, eu tô pegando... no meu shape não, desculpa. Na minha composição. Ou seja, todas estão animando de acordo com essa única composição aqui. Nesse caso, para que a animação fique fluida, né, aconteça de um jeito bacana, eu tenho que colocar aqui, ao invés de comp6, eu tenho que colocar index. Para eu pegar a camada própria da onde está a expressão. Sacou? Porque aí na hora que eu colar, cada uma vai animar de acordo com o coisa, de acordo com a própria camada, sabe? Não só essa primeira camada aqui. Ó, vou copiar, copy expression only, só para você ter uma noção da diferença, ó. Por enquanto, quando eu animo, ó, todas as animações acontecem de acordo com a minha bolinha se aproximar ou se distanciar da primeira, ó. Tá vendo? Depois, conforme eu me distancio, ó, aqui ela já não tá fazendo mais nada. Era pra ela estar influenciando essas camadas aqui. Sacou? Sim. E aí, agora que eu fiz isso, ó, só de trocar aqui pro comp 6, que seria essa primeira comp aqui, eu troquei para index. Ou seja, cada uma vai ter o seu próprio cálculo. Então, eu vou copiar aqui. Vou colar nas demais. Ah lá, você já viu que a animação mudou. Tá vendo? Olha lá. Uhum. E aí agora, ó, isso vai acontecendo conforme eu passo. Sacou? Uhum. Ó. E aí ele anima bonitinho. Até daria pra eu fazer... Olha que legal. Vou dar mais uma estendida só por causa que eu tô empolgado com esse exemplo. Aqui ficou tudo muito igualzinho e eu fiquei tentando... como que fala? Eu fiquei tentando deixar aleatório, mas aí o grid não ajudou, eu não consegui colocar ele nos lugares certos e tal. Só que aqui eu posso... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Ah, já sei. Eu posso pegar essa comp, essas 5 comps, jogar dentro de uma só. O still duration é 2 segundos ou é 1 segundo? Pera aí. Agora eu fiquei na dúvida. Essas animações estão com 1 ou com 2 segundos? Não, tá com 1 segundo só. Então, vamos lá. Pegar essas animações aqui. Vou criar uma nova composição. Elas vão ter 1 segundo só. Dimension 5, tanto faz. Uma composição só. Beleza, tá ok. Show. Show. Vou criar um novo adjustment layer. Vou colocar aqui um slider control. E aí, esse slider control aqui, eu vou receber um random. Isso aqui eu ainda vou falar um pouco mais, só que é bem simples. Random gera um número aleatório. Pronto. O número aleatório vai ser de 0 a 4. 4, porque foi 4 que eu criei. Ele vai ser arredondado. Math.round. Então ele vai gerar um número aleatório de 0 a 4. E aí, eu vou colocar aqui, ó, random seed 1 false. Acho que é false mesmo. Ah, tem que pôr vírgula. Ponto vírgula aqui. Ponto vírgula aqui. Random seed tá... Não é assim que escreve random seed? Deixa eu ver. Aqui, random numbers. Ah, é seed handle. É ao contrário. Então aqui seed vai ser 1 e aqui vai ser false. Não preciso colocar aquilo lá porque é autorreferenciado. Pronto. Beleza. Ah lá. Ah, não. Tem que ser true para ele ficar parado. Ah lá. Gerou um número aleatório, tá vendo? Aqui. Henrique. Tô Aqui. vendo, tô vendo. Ele gerou um número aleatório aqui. E aí, É esse que de número... vez em quando dá umas caídas de qualidade, aí eu não consigo ver o número mudando tão fácil. Ah, não, ele só cria um. Tipo, ele cria um só, ó. Pá, criou aqui, fechou. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses caras aqui no opacity e vou setar, ó, if index
for igual ao slider, aí ele fica visível, né? 100% de opacidade. Se não, else, 0 de opacidade. Show. Só que o que acontece? O index ele começa contando aqui no 1, né? E aí, aqui o handle meu está contando de 0 a 4. Então aqui ele precisa contar de 2, né, que seria a segunda camada aqui, a 5. Então vou corrigir isso aqui agora. Ó. De 2 a 5. Beleza. Então aqui eu já tenho a programação que vai descrever se o meu número aleatório. Ó, deixa eu apagar esse aqui que está passando. Isso aqui eu tenho que alinhar aqui para ficar bonitinho. Vamos ver como tá. Aqui eu não preciso pular essa linha. Aí, foi? Beleza. Então, ó. Se o meu random aqui for igual ao meu comp, aí ele fica 100%. Senão ele fica 0. Esse é o past eu já posso copiar aqui. E colar nos de baixo. Pronto. Já sabemos qual que é esse random aqui. Olha lá. Ele está pegando aqui, o meu slider está pegando o valor 5, então a comp que está exibindo é essa aqui. Se eu ver a transparência dela, ela está 100%, e as outras está 0%. Então fiz um rig aqui rapidinho para mostrar como que funciona para aparecer uma composição por vez. E aí aqui na comp principal, isso que eu posso tirar daqui. Aí aqui nessa comp principal, o que eu vou fazer? Eu vou catar todos esses caras aqui que a gente fez e vou substituir pela comp 6. Será que deu certo? Aparentemente não. Qual que é a comp? É a comp 6 que está com o script? É. Por que ela está dando um seed para todos? Já sei. É porque esse... deixa eu pensar. Porque aqui ele vai gerar um número só, mas aí eu estou fazendo com que ele repita o mesmo número em todos. Eu quero que ele gere um para cada um. Já sei. É só eu pegar esse cara aqui e jogar ele para cima. Aí. E aí esse cara aqui eu tiro ele daqui. Show. Pronto. Agora vai, ó. Vou jogar ele para cá. Todos ficou com 0. Eu vou vir aqui no Essential Graphics dele. Aqui. Por que ele tá sem? Cadê? Aqui, Essential Graphics. E vou colocar naquele slider aquele script que eu usei, que vai gerar o aleatório. Gerou o aleatório, vou colar para os outros. Ó. Aqui vou copy expression only. Vem aqui. Essential, slider e cola. Aí. Por que ele gerou 4 e 4? Ah, não, é 4 e 3. A animação é parecida, mas é diferente. Vou pegar aqui todos. Colei aqui. São números aleatórios, então pode ser que fiquem parecidos. Né? Tipo, tenha, vamos supor, dois um do lado do outro. Mas o aleatório é isso, né? Existe essa chance. Show! Olha só que legal. Agora estão com composições separadas. Isso aqui eu já posso fechar. Close. Olha lá, já são composições separadas e de acordo com a minha bolinha vai se mexendo, tudo vai acontecendo. Posso até fazer uma animação aqui com os keyframes. Vou botar aqui. 3 segundos só.
aí, ao invés de usar essa barriguinha, fazer assim, ó. Ah lá, que legal. Uhul! Parece que o random tá aplicando. Ah lá, o random tá funcionando. Não deveria, por isso que tá tudo pulando assim. Então sabe o que eu faço? Uso um posterize time. E aí ele vai gerar uma vez só. É isso aí. Copy expression. Vamos ver? Ah lá, ó. Opa, esses dois aqui ficou faltando. Vamos lá, tá com random seed ainda. Posterize. Posterize. Vamos ver? Olha que legal. Só esse primeiro aqui que ainda tá pulando loucamente. Ó. Prontinho. E tá feita a animação. E tipo, com um driver apenas, né, que no caso é a nossa bolinha, a gente conseguiu fazer com que uma animação acontecesse, né? E essa animação ela acontece na velocidade do meu driver. Então, se eu acelerar ele, a animação vai acontecer mais rápido. Se eu desacelerar ele, a animação vai acontecer mais lentamente. E o easy também vai ser totalmente relativo à minha bolinha. Ó. Certo? Isso é muito genial, muito prático, porque você consegue criar efeitos, né, efeitos visuais muito ricos, né, usando essa técnica. Bom, o que eu tinha para explicar isso hoje, o que eu tinha para explicar hoje era isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Basicamente é você trabalhar aí com, deixa eu puxar um pouquinho para o lado. Você trabalhar com um linear para controlar uma mudança. Essa mudança pode ser um efeito, como a gente fez aqui com o radial wipe. Ela pode ser uma mudança de propriedade normal, como a gente fez aqui com o rotation. Ela pode ser um efeito de shape, que na verdade não é nenhum efeito, né? É um animador, né? Eu acho que esse negócio chama animador. Vamos ver. Não sei o que é isso, mas como se fosse um animador, uma propriedade, né, de um shape. Pode ser uma cor através de um efeito, enfim, pode ser um número propriamente dito, e você consegue fazer isso, né, com praticamente qualquer coisa. Você tem um driver, que é a única coisa que importa, né, você tem um driver ali, e aí você vai distribuindo as características que você quer que a sua animação aconteça de acordo com esse driver. Então essa mudança pode ser tanto de um valor mínimo a um valor máximo, como também apenas a mudança em si. Então a gente viu lá no exemplo das composições que aqui no meu driver, ó, eu nem coloquei. Ah, pior que eu coloquei 1080. Mas eu poderia ter tirado isso aqui. Vamos apagar aqui. Isolar só esse, pra gente ver a diferença. Ó, mesma composição, mesma animação. Cadê minha bolinha? Cadê a bolinha? Ah, tem que dar solo nela aqui também. Ó. E aí a minha animação vai acontecer. Ué. Ah, não aconteceu. Deixa no 1080 pra mim. Cadê? Aí, deixa assim que assim tá funcionando. Vamos ver se ela reverte. Ela reverte, ó. Show de bola. Mas aí ela vai acontecer de acordo com esse driver, né? Tanto a animação em si, como até mesmo uma composição, né? O tempo de uma animação feita separadamente, ela vai ser direcionada, ela vai ser acelerada e desacelerada de acordo com essa comp principal, né? Esse driver. Aqui a gente usou como driver um shape
a gente usou como driver um número, né, num slider control aqui. Só que o que eu queria passar para vocês como atividade, deixa eu até abrir aqui porque eu estava fazendo esse projeto para poder apresentar para vocês. Aqui. Que eu vou até salvar como um projeto 2. Por que não? Aqui. Pessoais. Useful. Não. Café. Posts. Linear. In class. Pronto. Começar de shape vai ficar levinho. Mas olha só esse aqui que legal. Essa aqui é a ilustração que eu fiz. Inclusive, gente, estou muito orgulhoso de eu ter feito, porque eu não sou artista nem nada, mas foi eu que fiz isso, então, tipo, máximo respeito, né? E aí, o que que eu fiz aqui? O que eu trouxe de exemplo aqui para vocês poderem fazer, né? Eu criei aqui uma réplica da nossa timeline. Então, de acordo com o que a gente vai mexendo aqui, essa reguinha ela vai ter que se mover do começo ao fim. Então, a gente vê já um translate aqui, ó. O tempo que ele para aqui é o mesmo tempo que ele para de cá. Olha lá. O driver aqui funcionando bonitinho. Lindamente. Outra coisa. Essas barrinhas de som aqui. Então, essas barrinhas de som, elas vão subir e vão descer de acordo com o volume da música. Então, elas vão mudar, né? Elas vão subir e ir abaixando ali de acordo com o volume da música. Então, em cada momento ali você vai ver ela se comportando de uma forma. Outra coisa também, isso aqui foi meio que um pedido, sem ser um pedido propriamente dito, de uma pessoa que comentou lá no Discord do Layer Lemonade que ela queria fazer esse lance de onda sonora no After para sincar com música e tal. E eu falei, olha, tem um jeito muito simples de fazer isso que é com um efeito. E aí foi o que eu fiz. Aqui, ó, existe esse efeito aqui que é o Audio Spectrum, que ele serve justamente para fazer esse tipo de animação aqui. E aí é só você controlar ela de acordo com o volume e tem várias formas, né? Aqui eu usei o analógico para dar esse efeito de onda, mas eu poderia usar, por exemplo, o digital, que é essa das barrinhas também, que fica sensacional, fica muito legal. Ou também do de pontos, que eu acho que é o mais esquisito de todos, mas se você fizer uns tweaks ali, até que fica legal. E deixa eu voltar aqui pro digital. Não, é o analógico que eu estava usando. O analógico, isso. E aí vocês. Isso aqui já está de acordo, né? Com. É só um efeito, então é só você linkar ele aqui na camada de som. Essa música que eu usei, obviamente que a música não foi eu que fiz, né? Então eu preciso dar os créditos. Essa música eu fiz. Deixa eu abrir aqui. Assets. Copyrights. Aqui. Essa música eu peguei ela desse link aqui, ó. Cambridge.mt barra cambridge.mt.com/ms/mtk/Rick Legend. Isso aqui é uma biblioteca de músicas decupadas, ou seja, elas são separadas por instrumentos e que você pode usar para fins de estudo. Então eu queria fazer um painel de som ali com cada instrumento se movendo ali. Então eu falei, não, bom, para mim é isso que eu quero. Então peguei de lá, estudei e agora eu estou passando esse conteúdo para frente para vocês de forma totalmente gratuita para vocês poderem estudar também e aprender também com isso, ok? Então fica aí a dica para quem quiser sons para estudo. Tá aí um site que eu achei enquanto eu procurava para criar esse exercício aqui. Além disso, eu coloquei aqui essa agulhinha, né, que ela vai se movendo aqui. Se vocês pensarem um pouco lá no Linear, você sabe que é só um rotation, então ele vai girar aqui de acordo, ó. Então, em cada momento da tela ela vai estar num lugar. E aqui embaixo eu criei um spotzinho. Pera aí, gente. Later. Show. Pronto. E eu criei um switchzinho, na verdade, que ele eu até não programei ele ainda nesse exemplo aqui, mas como eu não vou disponibilizar o arquivo programado para vocês, porque ia ser muito fácil, então tá tudo bem. Mas a ideia é que eu tenho aqui um sound controller. Esse sound controller aqui, o meu já está funcionando, mas ele funciona que se eu marcar aqui qualquer uma dessas camadas como solo, todos os outros canais eles são desativados, né? Todas as outras trilhas de áudio são desativadas. Então, por exemplo, ó, eu tenho um aqui para as baterias.
Se eu der um solo nela, todas as outras ficam zeradinhas, ó. E o meu volume já se ajusta de acordo com a batida, o que está acontecendo ali. Então, a mesma coisa, eu posso solar outros, eu posso solar mais de um, e aí vai funcionar os dois. E aí o que eu queria fazer com esses switchzinhos é inverter eles de lugar. Então, nada demais, é só eu pegar um switch desses, ó, um switchzinho, e mudar o meu scale para menos 100% aqui no X. Ó lá. Que aí ele já dá essa impressão de eu ter virado. Ó lá. Então, nada demais, uma programação super rápida de você flipar o eixo X ali, né, de 100% para menos 100% no scale, de acordo com o checkbox. Então, já tem uma condição aí para vocês trabalharem. E aí, o resultado final não poderia ser diferente. Eu vou descer para quarter para conseguir reproduzir, mas ó. E é legal porque eu já vi vários. Aqui ele mutou porque ele não tá em real time. Então eu desativei o som, mas. Olha lá. E aí, se eu solar qualquer um deles, ó. Eu solei aqui o voices. Olha lá. Travou tudo. Aí foi. Olha lá. Inclusive, eu tô ouvindo um SFX junto. Deve ter algum. No meu aqui, deve ter alguma coisa aqui que tá batendo fora. Mas é basicamente isso que eu queria que vocês fizessem. Um painelzinho que controlasse os sons aí para vocês poderem trabalhar um pouco com isso. E quem sabe não fazer aquelas musiquinhas, aquelas animaçõezinhas que vão acontecendo no fundo daquelas músicas de lo-fi, sabe? Que vai rolando algumas coisas ali. Tem vários que tem um estilo meio Tron, assim, as coisas passando e ondas e tudo mais. Então é um exercício legal para vocês entenderem como que funciona isso, porque se for fazer na mão, cara, pega 18 horas de live de lo-fi para você animar na mão. É impossível. Então só tem como fazer realmente usando programação, certo? Bom, eu acho que eu acabei o meu conteúdo por hoje. Ficou alguma dúvida, Henrique? Não, Tá tranquilo? Curtiu? deu pra curtir bastante. Tem Mas bastante conteúdo. replicar isso, meu Deus do céu. Não, vai ser de boa. É que assim, tem que pensar no pequeno. É igual eu falei naquela hora que eu tava fazendo aquele exemplo da timeline e tal. Pera aí, gente. Pronto. É muito legal você pegar e pensar assim, ó, no pequeno, em um. E aí depois você vai replicando. Aqui nesse exemplo, ó, você pode ver que está tudo separado por cor, cada um dos grupos aqui. Justamente para quê? Para eu ter um controle do que eu tenho que fazer para um funcionar, e aí depois eu penso em replicar nos outros, penso em copiar e boa, copia, cola código, tá suave. Só vai no Ctrl C, Ctrl V e bola para frente, né? E igual essas barrinhas aqui, elas usam aquele mesmo, deixa eu achar elas aqui. Olha lá. Elas usam o lance do linear com time remap, ó. Eu só coloquei as barrinhas de 0, ó, de 0 até 9. Subiu ali. E aí o que vai controlar é o som ali e ela vai mexendo na timeline. Então eu fiz uma, deu certo, cara. Ctrl C, Ctrl V para as outras. Pronto. Resolveu, sabe? Então é muito isso. Não precisa se preocupar com a dificuldade, porque é muito mais repetição do que dificuldade mesmo. Você fez um, a dificuldade é em um só. Fez umzinho ali, pronto, resolveu, tá tudo funcionando maravilhosamente. Basta você copiar e colar para os outros. Mas antes de eu encerrar a live, eu queria mostrar, porque deu trabalho, então eu quero mostrar. Vou botar aqui. Não sei, deixa eu ver aqui. OBS, pronto, beleza? Então eu vou entrar aqui no site. Opa, não é o Champion GG, eu não vou jogar LOLzinho agora. Então é caféexpression.com.br. Aí. Dei uma reformulada, mudei um pouco as cores, como que funciona. O site está mais rápido, está mais leve, tá ó, delícia. E aí eu vim aqui e fiz finalmente o post sobre as animações condicionais, que é o post da última live que eu fiz há um mês atrás. Gente, eu fiquei 3 semanas fazendo esse texto, então, por favor, leiam, salvem ele nos seus favoritos, porque isso aqui, ó,
é conteúdo de primeira que eu não achei em lugar nenhum da internet um conteúdo que explicasse tão detalhado como que funciona essas condições. Então, sempre quando você for fazer uma animação que envolva uma condição, eu tô olhando para lá porque a minha câmera tá do lado de lá. Mas toda vez que você for fazer uma programação que envolva condição, cara, esse post vai te salvar assim, ó, sem dúvida nenhuma, tá ligado? Mas vamos lá. Então aqui eu mostro, separei tudo por etapas, né? Então primeiro eu falo sobre o que é uma condição, dou o exemplo das condições mais usadas. Essas aqui não são as únicas condições, eu sei que existem condições aninhadas, um negócio bizarro, autorreferenciáveis, uns negócios muito além que nem eu sei usar direito, porque basicamente com isso aqui você consegue fazer qualquer expressão. Às vezes não vai ser a expressão mais performática e mais modular possível, dependendo do seu caso. Mas em 90% dos casos, isso aqui vai resolver seu problema e não vai ficar ruim, não vai ficar gambiarrado, não vai ficar inutilizável por outros. Né? Inclusive, teve uma live no Layer Lemonade, não sei se foi live ou se foi vídeo, acho que foi vídeo, né? Mas teve Premiere, então parece que é live, enfim. É, onde o Gabriel Félix ele pegou algumas expressões, né, copiou e colou lá e foi mostrando o que elas faziam. E você podia olhar que em todas as condições que rolavam eram todas condições iguais a essas. Então, enquanto programador, você pode perguntar para qualquer um outro. A maioria das condições, se falar para eles, ó, vai, lista a condição para mim. Eles vão listar assim, ó, de cor, na ponta da língua, essas 8. E se falar, tá, mas me fala mais uma. Aí você trava metade, porque é difícil, cara. É só se o cara tiver uma experiência específica nesse assunto que ele vai conseguir fazer uma condição assim de boca que não caia em uma dessas 8 aqui. Depois, eu fui lá com um exemplo. Esse exemplo eu dei na sala, então foi super tranquilo, né? Só fui lá, escrevi bonitinho como que funciona, copiei, renderizei o GIF aqui e colei o texto do lado, sem problema nenhum. O while, gente, foi uma das que mais travou o meu computador durante a live. Até tive que colocar aqui, né? A live que eu diga. Mas um truque que eu descobri isso, né? De tanto tentar achar um exemplo legal e tentar fazer, eu peguei um truque muito legal, que é de você usar como condicional para o while o tempo. Então você define o seu tempo como um limite, porque aí quando você chegar no final da expressão, acabou, o while sai, ele foge. Então é meio que uma forma de você ter certeza que o seu PC não vai travar. É você usar a variável time, que é uma variável de tempo que acontece ali na timeline, sempre quando você estiver trabalhando com while. Porque aí a função ela vai executar milhares de vezes, mas só dentro da timeline. Então ela não vai estourar a memória RAM do seu computador e fazer o seu computador travar, o programa fechar. Então fica a dica aí para quem quiser usar o while, tá? E a condicional for, que é uma das mais complicadas, esse gráfico eu tentei, gráfico não, né? Essa tabela, eu tentei achar um jeito mais óbvio de explicar isso, mas aí eu teria que fazer uma animação. E aí eu estava meio sem tempo, né? Então eu fiz essa tabelinha aqui, então eu queria mostrar como que é a leitura desse carinha aqui. Então a condicional for aqui eu explico como que ela funciona, dou um exemplo do que seria um for, e aqui eu falo como que o for é lido pelo computador. Então vamos pensar comigo, ó. For x igual a 0, vírgula, x menor que 5, vírgula, e mais mais. Aqui é x mais mais, eu tenho que corrigir isso porque eu estou usando x, então é x nos 3, isso aqui é um erro, daqui a pouco eu ajusto. E aí ele vai ler aqui, né? Ele vai ler dessa forma, né? X igual a 0, x menor que 5, x mais mais. Isso aqui é x, tá aí, mas leia-se x, ok? Ele vai fazer o primeiro teste, né? Ele vai falar assim, ó, o meu x é 0. 0 é menor que 5? É. Então ele vai executar a ação que está dentro das chaves, que é o que está aqui dentro, e aí depois ele vai incrementar um 1, então ele vai pegar o x e vai adicionar 1. E aí ele vai voltar ao teste. O x que era 0, ele incrementou 1 aqui em cima, então agora ele passa a ser 1. E aí você continua lendo. Então, 1. 1 é menor que 5? Vai fazer a ação e vai adicionar 1 de novo. Vira 2. Nananana, vira 3. Nananana, vira 4. Nananana, vira 5. Aí o 5, o x ele é igual a 5. Então, o 5 não é menor que 5. 5 é 5. Então aí é onde ele para de fazer a ação e aí ele para de testar de novo, certo? Então o for ele serve para fazer essas repetições, né? E aqui
Cara, esse exemplo é muito legal. Eu quero muito que vocês façam esse exemplo, porque eu realmente achei que esse exemplo ia furar. E quando eu vi ele funcionando, eu falei, ó, funcionou, né? Que é você trabalhar com o texto, né? Você usar o for, né? Aqui, ó, você pode ver que eu uso um for dentro do outro para gerar número de linhas e número de colunas, né? E aí, nesse número de linhas e número de colunas, eu coloco um caractere de texto. E esse um caractere de texto, cara, isso aqui, olha onde eu tive que ir. Eu tive que abrir aqui o site do Charcode. Isso aqui, para quem não sabe, são todos os caracteres que tem no seu computador, né? O seu, porque você está aqui no Brasil, eu imagino, né? Seu teclado é normal, não é esses teclados de outros países com outros idiomas. E aí aqui, ó, cada caractere ele tem um número. Então, ó, se você for ver, por exemplo, a letra A é o número 65. Então, se eu clicar aqui, deixa eu até fazer um teste agora, ó. Segurar o Alt e apertar 65, ele vai sair a tecla A. Olha lá, ó, o A maiúsculo. Isso, você pode fazer, por exemplo, Alt 166, que eu acho que é um dos mais conhecidos, que é a letra A pequenininha lá em cima, e Alt 167, que é a letra O pequenininha lá em cima. Isso aqui, cara, é todo mundo já usou pelo menos alguma vez para fazer sinalzinho do valete de pause, não sei, valete de pause é difícil, mas enfim, fazer os símbolos do teclado usando o Alt Code, né? Outro que tem muita gente que usa, que é o Alt Code for Bullet, que é para você desenhar o símbolo de copyright ou o símbolo de bolinha. Olha lá, ó, 0149. Se você for vir aqui, ó, 0149, 149, 149, ó, em algum lugar ele vai estar aqui. Não, porque aqui ele não está mostrando esses outros códigos. Triste. Mas deveria ter, provavelmente, se eu continuar procurando. Ah, peraí. Pronto. No canto direito, most consulted. Oi? Direita, most, mais consultados, em inglês. Ah, aqui. Direita. Ah, o degree e tal. Então, mas não tem o bullet. Eu queria o bullet. Tem o copyright aqui sim, mas não tem o bullet, que é a bolinha no meio, sabe? Que é esse aqui, ó. Ah, Que é o 149. Mas enfim, aqui tem todos os códigos. E aí, para você fazer esse efeito aqui de letras aleatórias, o que eu faço? Eu pego um caractere, um texto, né, uma letra. Essa letra vai ser do 65 para frente até 26. Se você for pegar aqui, ó, do 65, cadê o 65? Aqui, ó, 65 para frente, então aqui, ó, 65 até 26. Então ele vai do A até o Z. Então eu estou fazendo um aleatório aqui dentro para gerar uma letra, e aí eu estou repetindo essa letra por X, estou falando X porque é um número que eu vou controlar num slider aqui em cima, por X linhas e X colunas. E aí, para cada vez que eu completar uma linha, eu pulo uma linha. Por isso que ele gera as linhas bonitinhas aqui, não de uma vez só. E aí, lógico que para ficar esse efeito bonitão e tal, eu ainda usei um posterize time para controlar o meu handle. Então aqui, ó, esse posterize time que também é controlado por um slider, esse efeito aqui você precisa de 3 sliders, que são os 3 que estão aqui embaixo. Ele só vai funcionar para acelerar ou desacelerar essa mudança. Então você tem um slider para acelerar ou desacelerar a mudança, um textinho sem nada, uma quantidade de linha, uma quantidade de coluna, e aí eu tenho um for que ele vai popular essa quantidade de linha, essa quantidade de coluna com letras que vão de A a Z maiúsculas e pulando uma linha toda vez que ele terminar a quantidade de letrinhas ali. Então, assim, foi uma experiência muito legal que eu não acreditava que ia dar certo até o momento que eu terminei de dar o enter ali e apareceu, sabe? Foi muito legal e eu queria que vocês testassem ela aqui. Bom, é isso. Aqui tá um link pra coisa, mas eu acho que eu fiz tudo que eu queria, dei uma desafogada, né? Depois de tanto tempo sem fazer live, eu achei interessante trazer esse resgate da última, trazer um conteúdo legal, um conteúdo interessante com bastante coisa. E só pra gente. Opa, aí, pronto. E só pra gente finalizar, tem alguém com alguma dúvida, com alguma vontade de expressar alguma opinião, falar alguma coisa? minha dúvida é só naquela última lá que você passou, daquele do Matrix. Ah, certo. Deixa eu abrir. Eu vou abrir ele Ele, aqui, mas pode continuar falando. no caso, ele vai meio
que fazendo várias linhas com as letras e ele vai fazendo a linha e vai descendo a linha, certo? Toda vez que ele faz uma linha, ele pula uma linha. Aí é onde ele faz uma próxima linha. Não vai crashar depois de um tempo? Não, porque eu defini aqui, ó. Olha só. Vamos lá. Aqui eu tenho o meu text source com código. Ó. Muda aí a tela do que eu não tô vendo. Ah, nossa, verdade. After. Aqui. Pronto. Então, olha só. Aqui eu tenho o meu texto, que é um texto vazio. Ó. É uma camada de texto sem texto. E eu coloquei a expressão para gerar esse texto. E aí eu tenho o meu slider aqui, ó, que ele vai controlar para mim. Deixa eu dar um zoom aqui. Me avisa se o zoom funcionou bonitinho ou se cagou tudo. Funcionou. Funcionou? Legal. Então aqui, ó, o que ele vai fazer? Ele vai contar para mim, porque o for ele é diferente do while. O while ele vai criando até você mandar parar. O for não. O for ele cria uma quantidade pré-determinada de vezes. Então aqui nesse caso para mim, ó, ele vai criar do zero até o comp call, que é as minhas colunas. E se você for olhar o que é o comp call aqui em cima, ó, ele é um efeito, um slider control que chama call. Se eu vim aqui do lado, deixa eu ver se eu consigo arrastar. Trabalhar com dois monitores e o zoom é complicado. Aqui, ó. Aqui eu já defini que vão ser 29 colunas. Então ele vai repetir esse código 29 vezes. Sacou? Só que aí então ele para depois de um tempo ou ele Para. repete, ele Não, não. volta? Depois que ele executa esse número de vezes, ele para. O código para. Por isso que é instantâneo. Ó, se eu catar aqui e colocar, tipo, tá 29, certo? Se eu colocar aqui, sei lá, 8 e dar um Enter, é instantâneo, ó. Ele já atualizou aqui na hora. Porque ele reproduz esse cálculo, né, essa construção, essa população, que eles chamam de população, ele popula os dados ali, ele executa essa população num piscar de olhos, porque seu processador é muito rápido. Só que ele executa só aquele número de vezes que você pediu, saca? Então aqui, por exemplo, se eu arrastar para cima, ó, na medida que eu vou arrastando, ele já está recalculando o número de vezes que está passando ali e tal. E isso no máximo vai deixar seu computador meio lentinho até ele terminar de popular tudo. Terminou, cara, acabou. Tá resolvido o problema. Aí a mesma coisa aqui, ó. Tô criando aqui, ele tá descendo. Não, ó. Criei todos aqui. E aí tem o lance da velocidade, ó. Que ele tá mudando aqui nessa velocidade, que é o meu random. Se eu colocar aqui random de, tipo, sei lá, vamos colocar 20. Quer dizer que ele vai mudar 20 vezes por segundo, ó. Ele muda bem mais rápido. Sacou? Entendi. Então, assim, o for, a diferença principal do for pro while, Henrique, é que o while você manda ele parar. Deixa eu, cadê o. Cadê? Eu fechei? Oh, não era pra eu ter fechado, não, pô. Não seja por isso, vai. Vamos abrir de novo. Pronto. Aqui. Vou fechar esse cara aqui. Ó. A principal diferença entre o while e o for é que o while você fala quando ele deve parar. Por isso que ele crasha tão fácil. Se você não falar para ele quando ele vai parar, ele crasha. Entendeu? Porque ele vai ficar Uhum. executando ali infinitas vezes. O for não. O for você define quantas vezes ele vai fazer. Olha só. Para cada vez que você decidir aqui, ó, igual aqui eu pedi para ele fazer 5 vezes. Nessa expressão aqui, eu estou dizendo para ele ir contando de 1 em 1, de 0 até 5. Então ele vai executar esse código 5 vezes. Sacou? Depois que ele contou que ele chegou no 5, ele para de fazer. Entendeu? Agora acho que eu entendi. Agora acho que entendi. Essa tabelinha ela é muito boa para você entender, mas tem umas animadas, cara. Quer ver, ó? For. É que, na verdade, ele tava enchendo aquela tela 20 e tantas vezes, não era? Você falou 20 por causa do speed aqui? E- Não, eu acho que sim, acho que É. sim. Não, na verdade, esse speed aqui é um posterize time. Então ele serve para definir quantas vezes ele vai atualizar o random, a letra aleatória. Entendeu?
Ah, entendi. O que vai construir a quantidade de linha e de coluna, aí são os fors. Aí os fors eles vão ser pautados por esse número de linha aqui e o número de coluna aqui, que são esses dois Então sliders que eu fiz. ele tá preenchendo e ele tá randomizando as letras que ele já preencheu, então. Isso, exato. Exatamente. É isso que ele faz. Entendi. Porque aqui pra ficar interessante, que assim, eu poderia só colocar as letras estáticas, sabe? Tipo, eu ainda posso, setar aqui o posterize time pra 0 ou pra 1, acho que 1 já é o suficiente. Ou é 0 que para de vez? É 0. Então, ó, vou botar aqui 0, deixei o posterize time 0, pronto, ó. Não tá randomizando, tá paradinho ali e é isso, saca? Só que aí eu falei assim, ah, Entendi. mano, tá, mas ninguém vai querer uma tela toda parada assim. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar letras aleatórias, que é onde vai ficar aparecendo o efeito do Matrix. E aí, como boomer que sou, tá aí um filme que eu gostei, então tá aí a minha pequena homenagenzinha a ele. Voltando aqui pro site do. Aqui, ó, For Statement GIF. Deixa eu ver. Será que é isso aqui? No fotos, please? Não, não tem nada a ver. Programming for Statement GIF. Aqui, ó. Isso aqui é maravilhoso, ó. Esse cara aqui, aqui ele tá explicando do while, mas é bem parecido porque ele faz a estrutura do while para construir o for. Mas tem uns GIFs nessa pegada assim, tem para explicar o while, tem para explicar como chama? O for, tem para explicar o if else. Ele explica no GIF mesmo, tipo, mostrando como que o computador lê o código e como que ele. Olha lá, esse aqui eu acho que é outro. Então tem vários assim que explicam bem, sabe? Tipo, como que funciona. Ó, esse aqui é o while loop ainda, mas tem para if também e tal. Esse aqui foi um dos que eu achei mais bonitinho, porque ele vai mostrando a linha do código, olha lá. E aí ele vai mostrando, ó, o A vale 1, o A é menor que 10, então é verdadeiro. Aí ele vai falar 1. Falou 1, aí ele vai pegar o A e vai somar 2. Então de 1 vai a 3. Aí fez o teste de novo, 3 é menor que 10. E aí ele vai printar 3. Então assim, ele vai mostrando certinho, ó, como que acontece aqui. Essa estrutura que ele fez aqui do while, ó, com esse incremento aqui embaixo, é muito parecido com a estrutura do for. Se você tivesse reescrito isso com com uma outra sintaxe, o resultado seria muito parecido, entendeu? Então dá pra gente Uhum. trabalhar dessa forma. Olha lá. E aqui ele ainda vai estourar, lá. Parou. Entendeu? É muito legal você ver esses códigos sendo executados assim, e eu queria mesmo ter tempo para fazer isso e colocá-la no site ao invés daquela planilha que eu coloquei, essa tabelinha aqui, que inclusive tá com erro, só percebi agora, vida que segue, depois eu ajusto. Mas a ideia é essa, é você executar um número pré-determinado de vezes, e você vai pré-determinar esse número de vezes usando essa sintaxe aqui, definindo uma variável temporária que começa em 0, definindo um momento de teste para essa variável e definindo um incremento para essa variável mudar a cada vez que a função ser executada. Essa mudança, ela vai ser, nesse caso aqui, um incremento de 1. Sempre quando você vê o símbolo de mais, quer dizer mais 1, menos, menos 1. E aí ele vai incrementando até chegar num ponto que o teste passa a ser falso e aí ele para o teste, para de executar a função. Sacou? Uhum. E é isso. Consegui entender. Ah, que bom. É o que importa. Bom, eu vou encerrar a live então. Espero que vocês tenham gostado. E assim que eu tiver o conteúdo bacana para a próxima live, eu faço. Não vou mais prometer ser uma vez por semana, porque isso não durou nem 3 lives, né? Tipo, da terceira para a quarta levou quase um mês. Mas uma forma de vocês me ajudarem muito é sugerindo pauta, porque aí eu consigo construir conteúdo didático, igual eu construí esse, igual eu construí os anteriores, baseado nessa indicação. Então, sempre que vocês puderem fazer, me ajudar com isso, eu agradeço muito. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, crítica, sugestão, pode mandar tanto aqui no YouTube, no Discord. Eu tenho um Discord aí do canal
que eu marquei como primeiro comentário fixado. Ou se não, pode mandar nas redes sociais. Não sei se eu vou ler, porque eu acesso muito pouco rede social, para ser sincero. E é isso. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Falou, Henrique. Muito bom. Muito obrigado. Valeu, é nóis. Valeu, André. Espero que você ainda esteja aí, mas se não tiver, uma boa noite para você. E até mais. Tchau, tchau, gente.